Você vai se levantar de novo, as coisas vão voltar a acontecer como normalmente aconteciam, e o diabo que se levantou contra a sua vida, ele vai ser envergonhado mais uma vez. Deus falou ao meu coração que entraria nessa mensagem aqui uma pessoa que ultimamente tem vivido dias difíceis. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, não vê saída. Infelizmente, às vezes nós estamos acompanhados e ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos. Não é assim? Você está acompanhado de alguém, mas é como se você estivesse só. Você está ladeado de pessoas, mas não se sente apoiada, não se sente apoiada. Só que eu vim aqui hoje como mensageiro de Deus dizer para você: a sua força não vem da terra, a sua força não vem dos homens. Você tem um Deus todo-poderoso que lhe guarda e lhe guia. E Ele lhe trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem. Não adianta tentar derrubar, não adianta tentar denegrir. Maior é Deus, maior é o Senhor. E Ele lhe chama pelo nome hoje para lhe dizer: eu estou contigo. Logo, logo essa fase vai chegar ao final. E quando essa fase finalizar, você vai lembrar dessa mensagem. Deus te dizendo: continue firme, porque daqui a pouco o vento passa, as coisas melhoram e o nome do Eterno é glorificado. Inclusive, coloca um glória a Deus aqui nos comentários, tá? Só para ficar registrado. E se quiser, coloca teu nome para receber a oração. Toma posse e que Deus te abençoe. Tem que ter choro mesmo, tem que ter traição, covardia. Porque as histórias de todos os homens e mulheres que Deus levantou, teve isso. Teve choro na história de Moisés, teve traição na história de Davi, teve covardia na história de José, e na sua história não é diferente. Nenhum vencedor começa uma história vencendo. Não. O problema é que algumas pessoas acham que a nossa história já começa por cima. Me diga quem é que constrói uma casa pelo telhado. Me diga quem é que constrói uma casa pela parte superior, a não ser pelo alicerce. Todo vencedor começa uma história perdendo. Moisés quase foi morto, colocado em um cesto de junco e colocado às margens do rio Nilo. José jogaram na cisterna, vendido, traído e até como prisioneiro foi para dentro do palácio. Josué, depressão, nem acreditava nos próprios projetos que Deus tinha com ele. E foi necessário o próprio Deus se revelar para ele e dizer: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Toda a história de um vencedor começa com percas, com lutas. E eu nem sei que fase você está vivendo, mas eu sei que você é um vencedor, uma vencedora. Livro de Juízes, capítulo 11. Jefté era varão valoroso. Gileade, a terra da unção, gerou Jefté, mas foi expulso pelos próprios irmãos. Sabe por quê? Porque Deus também trabalha no sofrimento. Deus também trabalha na dor. E essa fase que você está vivendo faz parte de um processo. Então, a partir de agora, querida, sem lágrimas, sem renúncia, sem choro, não aborte a missão. Tá doendo? Tá machucando? Mas Deus está nesse processo. E cá para nós, nenhuma ferramenta fica boa sem o atrito da espada e da pedra. Toma posse aí, viu? E que Deus te abençoe. Torça por você, minha irmã. Torça por você, meu irmão. Porque às vezes, se você for depender da torcida de algumas pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Acorde pela manhã e diga: Deus, eu creio que hoje eu vou dar a volta por cima. Acorde pela manhã e diga: Deus, essa dificuldade que eu estou enfrentando hoje, eu vou conseguir superar. É muito difícil eu falar isso, mas é a realidade.
a sua tristeza se tornou a alegria de muita gente. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas se alegram com a desgraça dos outros e ficam tristes com a vitória daqueles que estão batalhando como você. E nesse momento, Deus falou no meu coração assim: diga para essa pessoa que ela precisa se animar, ela precisa torcer por ela mesma. E não se esqueça que maior é Deus na sua vida. Eu lhe convido agora a fazer um momento de oração. Você vai colocar o seu nome nos comentários e eu quero estender minha mão e na autoridade do Todo-Poderoso, eu oro nesse momento por sua vida. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei qual é a fase difícil, eu também não sei quais são os seus projetos para o futuro, mas nesse momento eu entrego sua vida em oração e eu peço ao Deus Todo-Poderoso que conceda livramento, proteção e que toda a força contrária bata em retirada na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você de Posse de Vitória, deixe um amém nos comentários e compartilha com mais alguém que você ama. Deus te abençoe. A resposta que você estava precisando, Deus te entrega hoje. Escute isso se você tem temor e amor pela palavra. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O anjo se apresenta para Gideão e diz para ele que ele é varão valoroso. E para ele não temer nem se assustar, porque Deus está do lado dele. Mas Gideão fez exatamente o que você e eu fazemos. Se o Senhor é comigo, por que essa luta? Se o Senhor é comigo, por que essa prova? Se o Senhor é na minha vida, por que os meus filhos estão desse jeito? Porque nós queremos que a perfeição nos acompanhe. Achamos que porque temos Deus na nossa vida, as lutas não vão nos combater, as batalhas não vão sobrevir, que os inimigos não vão se levantar. Aí o anjo vai dizer para ele: varão valoroso, é por isso que o Senhor é contigo, porque Deus entregará nas tuas mãos o exército dos midianitas. Essa palavra aqui hoje é uma resposta do Todo-Poderoso para você. Você tem indagado a Deus, perguntando por que tanta luta, por que tanta prova, por que essas batalhas que você tem enfrentado às vezes não parecem ter solução. Olha que resposta Deus está te dando hoje. É exatamente por isso que Ele é contigo, porque juntamente com essa luta Ele dará o escape. 1 Coríntios capítulo 10, Deus usou a boca de Paulo para dizer: não veio sobre vós tentação se não for humana, pois Deus não vos deixará tentar além do que possais suportar, porque juntamente com a prova dará a Deus o escape. E é o que Deus manda dizer para você hoje. Existe um escape do céu chegando para a sua vida, e não importa quem vai tentar se levantar, não importa quem vai tentar te abater, uma coisa é certa: quando Deus fala, Deus cumpre. Vai crendo aí que por esses dias você vai abrir a boca e vai dizer: Deus falou e Deus cumpriu. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Fecha a tua boca, não conta o projeto, aprenda a manter silêncio. O nosso maior problema às vezes é começar a soltar fogos por uma vitória que ainda é apenas uma ideia. Você lembra de José? José decidiu abrir a boca e contar o sonho para os irmãos. Assim que ele terminou de contar o sonho, o levante começou. O sonho era só o projeto, mas muitas pessoas não ficam felizes
ou não se sentem felizes em saber qual é o teu projeto, em saber o que você projetou. Olha, só comemora depois que você executar. Tira primeiro do papel, coloca o projeto em prática e quando finalizar, aí tu acende os fogos e comemora. Mas enquanto não chega, boca fechada, fica em silêncio. Tem gente torcendo para que nada na sua vida dê certo. Tem gente torcendo para que você não tenha êxito, para que você não vença esse ano. Ou você acha que as pessoas vivem orando para que dê certo na sua vida? Nós vivemos em uma atualidade onde a sua derrota é a alegria de alguém e a sua vitória é o pesadelo de outros. Então anote o que eu estou te dizendo. Boca fechada. Tenha prudência. E eu não sou a primeira pessoa que Deus está usando para dizer isso. O aviso está entregue. Daqui para frente é com você e com Deus. Receba se quiser. Deus me mandou hoje entregar essa palavra para você e Ele disse que você precisaria ouvir. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus conhece as suas maiores necessidades. Deus conhece os seus momentos mais difíceis. E eu não sou uma pessoa que acredita no acaso. Eu sempre acreditei que quando Deus tem algo a falar conosco, Ele usa seja quem for, da forma que for, mas o nome dele é glorificado. E hoje, Deus me mandou entregar essa palavra aqui para você. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe as lutas que você tem passado, as provações. Ele sabe a sua necessidade. E é por isso que Ele me entregou Ageu capítulo 2, versículo 8. O próprio Deus dizendo para você, minha é a prata e meu é o ouro. Sabe por que é que essa expressão é tão nítida na Sagrada Escritura? Porque Deus não precisa pedir emprestado a ninguém. Ele não é limitado. Ele não se deixa levar. Ele não é Deus que se molda ao homem, mas o homem quem se molda a Ele. E Ele me fez hoje entender que essa mensagem aqui, ela vai se aplicar ao seu coração. Porque Ele sabe sua necessidade. Ele sabe o que você tem precisado. Ele sabe quais são as suas maiores dificuldades. E Ele manda te dizer hoje que a glória da última casa será maior que a da primeira. Eu nem sei o que foi que desabou, que caiu, que foi levado da sua vida. Mas Deus me deu essa mensagem hoje e eu estendo minha mão. Se você já acredita nessa palavra, já começa a escrever aqui, eu tomo posse. Porque eu profetizo a bênção da restituição na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, aonde você estiver, que haja restituição da parte do Todo-Poderoso. Só para entrar em concordância, já manda essa mensagem para mais alguém. E não esqueça, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Querem colocar um irmão seu de sangue por trás das grades, mas eu sei que você tem orado por ele. Não vai ficar dúvidas, não. Essa mensagem aqui é profética e ela tem um endereço certo. Tem gente conspirando para colocar aquele seu irmão por trás das grades. E você sabe que o que eu estou falando aqui não é mentira, é verdade. Você sabe que essa mensagem aqui, ela não veio da boca de Roberto. Ela veio do céu e só está sendo transmitida pela minha boca. Tem gente procurando o meio de colocar o teu irmão na prisão. Satanás tem feito de tudo para prejudicar, para trazer problema, para arruinar, colocar o caos, instalar uma verdadeira bagunça dentro da sua casa.
Tem gente que não vai suportar a notícia, e você sabe de quem é que eu estou falando. Eu não, Deus. Você sabe muito bem. Sabe aquele tipo de pessoa que não suportaria ouvir algumas notícias sobre as pessoas que nós amamos? Pois é. Coloca o nome dele aqui que eu quero orar agora. Eu quero orar junto com você por esse seu irmão de sangue. Não é de primeiro grau, de segundo, é irmão de sangue. Eu quero orar por você e por ele, principalmente por ele. Escreve. Pai, em nome de Jesus, eu peço livramento na vida desse guerreiro que tem sido colocado e apresentado nas orações. Repreende o mal, meu Deus, contra esta vida. Dá o escape necessário e que a glória do teu nome invada esta vida. Que os desejos de destruir ele sejam feitos em nada e que esse testemunho seja visível. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Manda essa mensagem para ele. Compartilha com ele agora. E depois tu fala. Porque ele vai te dizer coisas que você nem imaginava. Tá se aproximando de você de novo. E a intenção não é boa. Você sabe muito bem como é que uma serpente atua. Não sabe? Você sabe muito bem que uma serpente, quando se aproxima, ela vem calada, rasteira. Uma serpente nunca se aproxima fazendo barulho. Já aprontou com você uma vez. Já fez você se sentir mal outras vezes. Já quase destruiu seu psicológico outras vezes. E por que é que você quer a serpente de volta? Por quê? Pra quê? Eu sei que a vida é sua, mas Deus te ama tanto que me pediu para eu te avisar. Não fica perto da serpente de novo. Não permita que essa serpente destrua a sua vida. O inimigo, ele não cessa, ele não cansa. Paulo disse que o diabo está ao derredor, procurando um espaço para tragar. Você entende isso? O inimigo, ele não descansa. E existem pessoas que são instrumentos do diabo na nossa vida, que passaram uma vez e quase destruíram. Quase. Deus restaurou, aí vem de novo na intenção de tentar destruir uma coisa que não foi destruída no passado. Abre o olho. Fica esperta, você não é criança. O Senhor lhe trouxe aqui para te dar esse aviso. Fica esperta. Serpente é serpente. Ovelha é ovelha. Pastor é pastor. Deus é Deus. E o resto é detalhe. Tu entende isso? Hoje o Senhor lhe trouxe aqui para te avisar. Você está permitindo a serpente se aproximar de novo. Saia! Enquanto dá tempo. Coloca o teu nome aqui nos comentários e eu quero orar por você. Fica esperta. Deus sabe o que fala e o que faz. Deixa o nome nos comentários que eu quero lhe apresentar em oração. Pai, dá livramento. Repreende o mal. Faz o que eu não posso, Jesus. Entra com teu poder e tua glória nessa vida, manifestando a tua graça, hoje e sempre. Amém. Cuidado. A feiticeira bateu o tambor, cortou a carne, queimou o incenso, queimou sua foto, rasgou seu nome, gritou as palavras dela na encruzilhada, na intenção de te prejudicar. E tudo que ela fez foi ouvido. Mas no céu, Deus disse não. Não aprovo, não aceito e não permito. Sabe por quê? Porque até os feitiços que são feitos precisam passar pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão ou sem o mandado dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a feiticeira tem se perguntado o que foi que eu fiz de errado para que esse feitiço não desse certo. Ela não sabe. Você, se não sabia, vai ficar sabendo. E se já sabia, vai ressaber de novo, vai reatualizar. Sabe o que foi? Deus disse não aprovo. E quando Deus diz aprova, quem é doido de aprovar? Quando Deus diz não, não existe sim que mude. E quando Deus diz sim, não existe não que atrapalhe. Ela perdeu foi tempo, tentando prejudicar a tua vida. Oh, glória! Por você querer ajudar as pessoas às vezes, você pega um problema que é daquela pessoa
e atrai para você. Eu não acredito que foi obra do acaso esse vídeo aparecer para você. Eu também não acredito que foi o talvez. Eu não acredito que foi o quase, o sei lá, o se. Não. Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando que Deus é Ele quem traz cada pessoa sobre cada direcionamento mediante o que tem passado, e cada mensagem dessa se enquadra naquilo que a pessoa está vivenciando. E essa mensagem hoje é para você. Às vezes você quer estender a mão, você quer ajudar, você quer dar o seu melhor por alguém que está passando uma fase difícil. E o que acontece? A sua vida, ela vira do avesso. Sua vida se complica e fica de cabeça para baixo. Lembra um momento que você ajudou alguém. Lembra uma situação que você estendeu a mão para essa pessoa. E assim que você começou a ajudar essa pessoa, a sua vida começou a amarrar. A sua vida começou a ficar difícil. Algumas coisas começaram a dar errado. E eu vou te explicar isso aqui, baseado em 2 textos. No livro do profeta Jonas, profeta menor, a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus, ele disse para Jonas ir para a cidade de Nínive e pregoar contra ela. Só que Jonas teve medo e decidiu fugir. Foi até um porto de embarcação em Jope e comprou uma passagem para ir até Tarsis. No meio do caminho, a Bíblia vai nos contar que houve uma grande tempestade, não pequena. E essa excessiva tempestade trouxe muita chuva para dentro do barco, o que estava fazendo o barco quase afundar. Aqueles que trabalhavam naquele barco, na embarcação, os marinheiros, começaram a tirar com o balde a água que estava dentro do barco para fora. E de repente alguém pergunta: o que está acontecendo? Descem até a parte inferior do barco e encontram Jonas dormindo. Perguntam quem ele é, de onde ele é e qual o seu nome, e ele vai dizer que é hebreu e serve a Deus. Quando ele fala isso, automaticamente os marinheiros entendem que Deus está punindo, mas não por conta deles, e sim por conta de Jonas. Eles chegam a um ponto de precisar tirar Jonas para fora do barco. O contexto diz que quando Jonas foi arremessado para fora, a tempestade cessou na hora. Anota isso. Às vezes, a chuva só está mais pesada porque algumas pessoas estão por perto e você está carregando uma prova que não é sua, um tratar de Deus. Calma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de guerra e tempo de paz, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de sorrir e tempo de chorar. Às vezes, você se depara com uma pessoa que está no tempo de chorar, mas você quer consolá-la, você quer abrigá-la, você quer abraçá-la. Às vezes você está tentando ajudar alguém que está em um tempo de guerra. E essa guerra vem para onde? Para a sua vida. Aonde essa guerra entra? Na sua história. Quem é que começa a sofrer o dano? Você. É complicado, é difícil, mas é a realidade. Existem lutas que não são para você. E às vezes por você querer ajudar as pessoas, por você querer colocar a mão, essa é a palavra correta, você querer dar o seu melhor, você querer apresentar uma solução, um alento. Quantas experiências negativas eu já tive por colocar as mãos aonde o próprio Deus estava trabalhando. Escute, você não é melhor e nem maior que Deus para tentar resolver um problema que não é seu. Quando você aprender que o que está fora da sua movimentação, o que está fora da sua solução, quando você aprender e amadurecer que algumas coisas não lhe cabe solução, você vai entender a regra da vida. Que o que eu posso e devo fazer, eu me preocupo. Mas o que está na dependência de Deus, eu descanso.
Algumas pessoas estão passando e vivenciando momentos difíceis, momentos de luta, momentos de prova, momentos de escassez. E sabe por que é que essas pessoas estão passando por isso? Porque existe um tratar de Deus, existe eu vou dizer assim, uma escola, uma formação, um lapidar. E eu quero que, em nome de Jesus, você entenda hoje que você não precisa se disponibilizar para todos os problemas. Você não precisa dizer que vai ajudar a todos. Não. O nível de maturidade precisa chegar. E em algum momento você vai entender que existem guerras que não são suas. Já pensou se eu sair por aí oferecendo ajuda a todas as pessoas que eu encontrar na rua? Me diga em que situação eu vou me encontrar. Até onde eu vou chegar? Me diga se eu vou durar muito tempo. Sabe por quê? Primeiro ponto, o meu psicológico não vai suportar. Até Deus, que pode resolver o problema de toda a raça humana, não soluciona por egoísmo dele? Não, por propósitos. Porque existem coisas que as pessoas criaram e elas precisam resolver. E existem coisas que Deus está usando como exemplo na vida de outras pessoas. Eu disse a você desde o começo, essa mensagem não chegou para você à toa. É Deus dizendo, existem coisas que não é para você. Existem situações que não lhe cabem, não lhe pertencem. Aprenda qual é o seu lugar. Aprenda qual é o seu limite. Nem tudo que eu quero resolver, eu devo me propor a resolver. Nem todos que eu quero ajudar, eu devo me propor a ajudar, porque algumas pessoas estão nas mãos do próprio Deus. Olha, quando tiver um tempinho, abre a sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, abre o aplicativo, a internet está cheia de opções. Leia Jonas capítulo 1, depois leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, e você vai entender o sentido dessa palavra de hoje. Algumas coisas não são para você. Algumas coisas não são para mim, não me pertence, não me cabe, não faz parte da minha alçada, não é para mim, não é para você. Nesse dia de hoje, reflita nessa mensagem e vou lhe fazer um convite, na verdade um desafio. Se você tiver coragem, faça uma oração agora comigo. Faça uma oração. Você vai escrever o seu nome aqui nos comentários. E depois que você escrever, você já vai compartilhar agora essa mensagem profética com pelo menos 2 pessoas. Com certeza Deus vai direcionar o seu coração, eu não tenho dúvida. Ele vai direcionar o seu coração e você vai enviar para as pessoas que precisam ouvir isso aqui. Eu creio nisso e acredito piamente. Escreva o seu nome e depois que escrever o seu nome, já envia, compartilha, copia o link, faça o que deve ser feito, mas não deixe de compartilhar.